Glória a Deus! Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você está preparado? Está pronto? Está com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nessa manhã? Aleluia! Hoje é uma manhã muito especial, na verdade. Esse é um domingo, né? Onde nós entendemos, irmãos, entregamos ao Senhor. E a cada primeiro domingo de mês nós temos a nossa Santa Ceia. Nós temos o culto da noite, que é o culto à rede. Oh, glória a Deus! Cremos em salvação, muita gente salva, sendo transformada por essa palavra, pela vida do Senhor na vida delas. Nós também tiramos o primeiro domingo do mês para receber os alimentos para o nosso verbo solidário, né? Nós chegamos com a palavra, mas também chegamos com alimento, então você também deve trazer o seu alimento. Nesse primeiro domingo de mês também nós recebemos os nossos pastores das nossas congregações, né? Sempre estão conosco a cada manhã do primeiro domingo do mês, né? Então eles estão conosco aqui e é sempre uma grande bênção, é um grande prazer. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Também temos com os jovens lá de Campina Grande, da Igreja Sede. Eu vi João Gabriel aí, aqui, bênção demais, prazer bom ter vocês aqui conosco, maravilhoso, é coisa, né, irmãos? Essa igreja está bem ativa, avançando. Ontem teve um culto jovem aqui, debaixo da presença do Senhor, o culto da verdade, o mundo celebrando a mentira e nós celebrando a verdade dessa palavra. Amém? Só coisa boa que o Senhor está nos acrescentando. E nessa manhã, né, o que tem no nosso coração, né, enfim, da parte do Senhor para as nossas vidas, para sermos edificados. Quando falamos assim, irmãos, é porque nós, quando estamos aqui ministrando, muitas vezes nós estamos falando para você, mas enquanto nós estamos falando para você, Deus está falando com a gente. E às vezes a gente fica identificando se o que Deus está falando com a gente é para a gente falar para você ou se é só para a gente. Não sei se você está me entendendo, mas quem prega sabe o que eu estou falando. Então, quando nós falamos que hoje Deus vai nos acrescentar, é porque eu sei que quando começar a falar, Deus vai me acrescentar coisas. E eu vou tentar discernir pelo Espírito se é para eu falar ou se é para minha edificação pessoal. Amém, queridos? Mas eu sei que a gente vai sair daqui acrescentado. Você está preparado? Aleluia. Nós estamos com uma proposta nessa manhã de falar sobre oração em outras línguas. Uma linguagem sobrenatural dada para essa dispensação, para esse período, para esse tempo. Porque nós devemos falar em outras línguas? Porque o Senhor nos deixou esse dom, essa dádiva, esse presente. Qual o propósito disso, irmãos? Por que disso? Será que foi só mais um enfeite? Ou realmente é uma ferramenta da parte de Deus para destravarmos no reino do Espírito? Para crescermos espiritualmente, para edificarmos a nossa fé, para sermos fortalecidos, para avançarmos no reino do Espírito, em discernimento e entendimento, com relação aos dons do Espírito. Porque, irmãos, uma igreja ela tem que estar viva no sobrenatural. Uma igreja tem que estar ativa no sobrenatural, porque se você vai numa farmácia e pede, quero comprar um remédio, e o camarada diz, não tem remédio não. Você vai no posto de gasolina abastecer o carro, quero abastecer meu carro, não tem gasolina não, você fecha esse negócio. Porque se não tem gasolina, para que está aberto? Se não tem remédio na farmácia, está aberto para quê? E se não tem sobrenatural na igreja, se não tem essa fome por milagres, por mover do Espírito, por o agir de Deus, às vezes a gente fica achando, irmãos, que o agir de Deus vai ser só do púlpito para ir. Mas, irmãos, na congregação dos santos, no ajuntamento, Deus está se movendo. Deus está tocando a sua vida. E eu creio que a oração em outras línguas, ela ativa isso. Bel estava compartilhando comigo do culto de quinta-feira, que ela ministrou sobre redimidos da enfermidade, que uma irmã, quando ela chamou para orar por cura, a irmã estava ouvindo a palavra, e estava com fortes dores no pé que veio para a igreja. Aí ela se levantou para vir para a fila de cura, foi curada, voltou e sentou. Talvez você nem sabe que isso, mas está acontecendo, irmãos. Por quê? Porque aqui é lugar de sobrenatural. Aqui é onde essas coisas acontecem. Eu vou lá para a fila de cura. Oxe, volta, já fui curado, senta. E aí você fica aí, não, neta, está acontecendo. Não, irmão, está acontecendo. Deus está se movendo agora mesmo. Milagres estão acontecendo agora mesmo. Oh, aleluia! Então você tem que elevar o seu nível de expectativa. Porque Deus está mudando a história de pessoas hoje. Uma palavra vindo da parte de Deus, puf, transforma completamente a vida de alguém. Aleluia! Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, ele tem uma atuação dupla nessa nova dispensação, nessa dispensação da graça. É o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo que vem sobre nós. No novo nascimento, ele vem habitar dentro de nós. Nascemos de novo, espírito recriado, nova criatura.
Em João, no capítulo 20, quando Jesus se encontra com seus discípulos, ele diz: Pai, seja convosco. E ali Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E ali eles nascem de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro deles. Mas em Lucas 24, 49, esse eu quero ler com vocês, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Jesus diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo: revestido de poder. Olha o 50. Então os levou para Betânia e, ergando as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo. Diga comigo: sempre no templo. Mais uma vez: sempre no templo. Oh, glória a Deus, louvando a Deus. Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém, vocês são revestidos de poder. Mas eles não ficaram lá, irmãos, batendo papo, de conversa fiada, à toa, distraídos. Não, eles sabiam que algo estava para acontecer. Eles sabiam que Jesus já havia soprado sobre eles, o Espírito Santo já estava habitando dentro deles, mas Jesus falou: tem algo a mais. Vocês precisam de algo a mais. E eles ficavam lá no templo: vão ficar louvando ao Senhor, vão ficar distraídos, não vão ficar à toa, porque tem algo a mais. Deus está pronto para derramar algo a mais. Em Atos, no capítulo 1, vai para lá comigo, por favor. Versículo de número 4. Atos, no capítulo 1, verso 4, Jesus diz assim: e comendo com eles, quer dizer, Lucas, desculpa. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Às vezes a gente não percebe, mas no verso 4 ele diz assim: comendo com eles, determinou-lhes. Irmãos, eu não creio que Jesus deu uma instrução: olha, se você quiser, seja batizado. Não, eu determino que vocês fiquem aqui, até ser revestido de poder. Jesus determinou isso, irmão: fica aqui, que vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. A promessa de Lucas 4 que eu falei para vocês vai acontecer já já. E eu determino que vocês fiquem aqui, até que isso aconteça. No verso 8 de Atos 1, ele vai dizer que poder é esse, que revestimento é esse. Ele diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Essa palavra poder no grego significa dunamis, dínamo. Se souber grego, pode falar melhor do que eu aí, ajuda nós aqui. A gente fica aqui bem assim para poder falar algumas palavras, mas é isso aí. Acreditamos ser a raiz da palavra dinamite. Dunamis. Eu creio, irmãos, que uma dinamite, essa banana de dinamite, é algo poderoso. Mas se não for aceso, é peso de papel. Não tem utilidade. Esse poder explosivo que habita em você, o Espírito Santo, entra em atividade quando essa pólvora é acendida. E eu creio que esse acender dessa dinamite, irmãos, é o revestimento de poder. Jesus sabia disso: vocês nasceram de novo, o Espírito Santo habita em vocês, mas fiquem lá, eu determino que vocês fiquem aí, até que venha do alto um revestimento. Uma capacitação sobrenatural, que vai levar vocês a testemunhar o que vocês não conseguem fazer ainda, mas isso vai levar vocês a um patamar superior. No capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim, que aí vai acontecer o que Jesus havia prometido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, diga comigo: do céu. Não veio da terra, não veio de homens, veio do céu. Um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, eu creio que num ambiente como esse, não só você sai cheio do Espírito, mas o ambiente também fica tomado da presença do Senhor. A Bíblia diz que toda a casa foi cheia. Toda a casa foi tomada. Verso 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, diga comigo, todos,
ficaram cheios do Espírito Santo. Agora eles é quem ficaram cheios. Foi a casa e agora foram eles. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa palavra pousou sempre me chamou a atenção. Um dos significados dela no grego, lá vou eu de novo, vai parecer um Rick Renner. Catizo, que significa colocar, apontar, conferir um reino a alguém. Pousou sobre cada um deles algo que Deus conferiu a eles. Uma linguagem sobrenatural. Uma língua sobrenatural. Que ia levar eles para um patamar onde Jesus já disse, isso é poder. Isso é batismo no Espírito Santo. Isso é revestimento de poder para levar você a ser testemunha. Marcos 16, a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos. Falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beber, não vai causar dano. Irmãos, é esse poder que estamos prontos para evidenciar. Mas se a chave da oração não for ativada, você não entra. O que eu percebo hoje em dia, no mundo, enfim, de tanta informação, porém pouca absorção, as pessoas estão sempre precisando de outras para poder tomar decisões. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com fulano. Se o pastor não disser o que eu tenho que fazer, se Beltrano não disser o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, Irmãos, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem a unção do Santo. Você tem algo disponível para você descobrir o que Deus tem para a sua vida. Então, acessa. Pronto, acabou o culto. Acessa. Salmo 139, esse texto é poderoso demais. Me chamou muita atenção, enfim, estudando, já falei muito sobre isso, mas a gente sempre fica tentando trazer de Deus o que é fresco para hoje. O que o Senhor tem como revelação para hoje. Mas no Salmo 139, né, não é só a música de Aline Barros, não, mas tem muita coisa aqui poderosa. No versículo 16, a gente adiantar, depois você pode lê-lo por completo. A Bíblia diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. A NVI diz um embrião. E tem gente que defende o aborto, né? Absurdo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, Deus escreveu. Está pronto. Tu não está afim de pegar um cabo, botar e fazer o download? Está escrito. Deus determinou. Pastor, e por que as pessoas estão fracassas? Porque elas têm escolhas erradas, mas Deus não escreveu aquilo para elas. Mas tem algo que Deus preparou. Está lá no livro. O problema é que tu não está entrando na biblioteca, lá onde está o livro. Mas tem lá, ele já determinou como acessar isso pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a mídia pode me ajudar a ganhar um tempo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está preparado. Deus preparou, está escrito no livro do que tem para você. Verso 10. Mas, glória a Deus! Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Diga, eu recebi o Espírito que vem de Deus. Hoje, para que conheça, irmãos, o que por Deus já foi dado, já foi preparado, já foi escrito, gratuitamente.
Verso 13. Disto também falamos. Falamos como? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Isso é sabedoria de Deus. A questão é que você está querendo que venha para a tua mente para poder explodir como rema dentro de você, como revelação. Não, é o contrário. Primeiro vai vir como revelação dentro de você e depois vai chegar como instrução na sua mente. A Bíblia diz que pela fé entendemos. Nós não entendemos e depois é pela fé. É o contrário. Primeiro eu vou em fé, depois é que eu vou entender. Pela fé, aí é que eu vou vir a entender. Primeiro eu creio, depois vai chegar entendimento. Então eu vou receber esse conhecimento, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu creio que eu estou falando aqui para espirituais. Para nós estarmos aqui conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Só assim, irmãos, tu vai poder captar o que Deus tem para a sua vida, para tomar decisão. Essa frase me abençoou demais, de uma grande mulher de Deus. Ela disse: as pessoas estão tomando decisões por impressão e não por convicção. Tem pessoas que têm, estou com a impressão, pastor, de manga, impressão de manga. O que é isso? Ai, sei, manga. Então você vai tomar um suco de manga, mas pode ser que seja manga de camisa. Se você não permanecer ali, irmãos, até você receber a instrução certa, Deus não está a fim de jogar, como é que é? Pegadinha, charada contigo, não, irmãos. A proposta é trazer a instrução correta, a palavra correta, para você dar um passo seguro, porque Ele já escreveu os teus dias. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas para isso temos que começar a ativar o que nos foi dado para esse tempo. O que é? Orar no Espírito. Ativar no Espírito. Se voltar um pouquinho, o versículo 7, por favor, pessoal. 2 Coríntios capítulo 2, o verso 7. Olha o que diz. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Essa palavra mistério, não vou para o grego de novo não, calma aí. É a mesma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa mesma palavra para mistérios diz, tu tirou o 2,7. Pastor, mas eu não estou entendendo. Mas eu estou orando, parece que nada está acontecendo. Mas eu estou falando, parece que não está funcionando. Irmãos, nós não vivemos por coisas que parecem. Eu vi um grande homem de Deus que me abençoou demais com isso. Falou que algumas pessoas acordam de manhã, aí às vezes você está meio para baixo. Estou meio triste hoje, rapaz. Poxa, acordei assim, um culto tão poderoso, rapaz. Eu me sentindo assim, o que é isso? Meu Deus, nem fala comigo, não quero não. Às vezes, irmãos, não é que você está para baixo, é para você interceder. Para você entrar em intercessão, aí você não consegue nem discernir, mas como vai discernir isso? Se não for através de uma vida espiritual. Aleluia. Nós não andamos mais segundo a nossa carne, irmãos, as inclinações do pensamento. Não estamos alheio à vida de Deus, não. O espiritual discerne bem tudo. Preparado para discernir, para compreender, para saber como agir, para entrar no lugar. Aqui é diferente, porque eu sei como é que controla nessa dimensão. Eu sei como funciona. Porque eu falo direto com meu pai. Pastor, mas ninguém entende. O diabo também não entende. Nem os anjos do céu, nem os anjos caídos. E eles ficam lá, ele está falando com o quê? O que ele está falando? Tu rabanacaçou, e Deus, isso, meu filho, pá, confirmando isso, e urodocô, salababa, e Deus, pá, isso, meu filho, e Satanás agora, meu Deus, e será que ele vai fazer depois disso aí? E essa linguagem sobrenatural, para que você tome decisões por convicções, e não por uma impressão ou por um achismo. Está aparecendo, vou tateando por aqui. Não, irmãos, ele quer trazer a instrução certa, a palavra certa, a decisão correta.
Então invista tempo. Dedique. Vai lá, fica. Insista. Demore um pouco mais. É maravilhoso, se você tem uma prática de oração, tu vai entender o que eu estou falando. Você começa orando, e aquilo meio aguado, meio seco, sua cabeça ainda está pensando em muita coisa, você ainda está com turbilhões de coisas decidindo, você começa, daqui a pouco você não consegue, ou não quer, na verdade, conseguir consegue, mas você não quer parar, porque entrou num ritmo grande e você entende que você está perto de conquistar alguma coisa. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Eu estou, rapaz, já vou ganhar. É como se eu tivesse um negócio com futebol, competição. Parece que o tempo está acabando, já vai sair um gol, já, vai sair um gol, já. Aí você fica mais. Porque já você acha que vai. Pronto, é exatamente isso. Eu creio que é as profundezas de Deus. Aí você entra, você, caramba, tem um negócio a mais. Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. Que eu acho que tem um negócio a mais. Você continua um pouco mais. Não por sentimentos, irmãos, não por ideias, não por ser que a gente tem muita instrução. Eu não estou negando o conselho, amém? A Bíblia diz que na multidão de conselho a gente vai ter sábia direção, mas tem algo que é para você. É teu, irmãos. Deus escreveu, cada um tem o seu DNA, cada um é específico. O Senhor te conhece, o Senhor te sonda e Ele tem para você. Só o Espírito vai prescrutar as profundezas de Deus e pegar isso é para Tarcísio e vai levar para mim. E aí como rema brota dentro de mim e vai vir, é isso que eu tenho que falar, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me mover, é para cá que eu tenho que entrar, é para cá que eu tenho que pisar. Esse livrinho, praticamente, o que eu estou falando, o tema dessa ministração é esse livrinho aqui, esse livro desse tamanho aqui. Por que falar em línguas? Do irmão Reagan. Vim aqui, se tu espirrar, tu acaba de ler. Tão pequeno que é, mas profundo. Eu brinco com isso porque uma vez dando no prédio do Rema, estava no louvor, Vanessa também era do louvor, eu emprestei um livro, a gente trocando de livro, esse negócio do louvor faz para trocar livro, para ler livro. Aí eu emprestei um livrinho, deixa Não Culpe Deus. Vanessa fez um resumo dele, que tinha mais páginas do que o próprio livro. Ela escreveu, caramba, Vanessa, tu conseguiu, agora eu quero ler o que tu escreveu, que tu deve estar, além do irmão Reagan já. Mas não, irmãos, é porque você começa a se identificar e começa a chegar coisas para a sua vida de alguém, não melhor, mas que alguém que já saiu na frente, já passou por coisas, por lugares. Nesse livro, o irmão Reagan mostra 10 razões pelas quais todo cristão deve orar ou falar em outras línguas. Eu não quero aqui inventar, eu só vou fazer as palavras dele. A gente vai mostrar aqui 10 razões. Porque todo cristão deve orar em outras línguas. Não é uma questão, irmãos, que você, não quero não, tu vai perder o que Deus tem. Eu sei que ir para o inferno, o pior, a gente fala sobre isso, né? O pior não é ir para o inferno. O pior é chegar no inferno e saber que não precisava ter ido para lá, né? Isso vai ser tão ruim quanto ir para o inferno. Agora, irmãos, ruim também vai ser ir para o céu e saber tudo o que Deus tinha para você e você não conquistou. E aí você vai viver a eternidade, sabendo, rapaz, tinha isso para mim, era meu filho, era só tu andar um pouco a mais, era só tu se dedicar um pouco a mais, era só tu investir um pouco mais. Pastor Bode, mas aí falando sobre a escola de ministros, e sobre o que tinha que pagar, o pessoal tem que pagar na escola de ministros, rapaz, tem que pagar, eu vou ministrar, vou pagar a mensalidade da escola de ministros. Aí pastor Bode falou, se você não é o primeiro a investir no seu ministério, quem é que vai? Então você que está fazendo escola de ministro, não entenda que está pagando uma mensalidade, entenda que você está investindo num ministro muito poderoso em Deus. Irmãos, é uma ótica de quem é espiritual. Não tu vai ver como mais uma dívida. Mas a proposta, como é que essa ótica vem, pastor? Essas coisas você fala, irmãos, é orando, irmãos. Não tem um negócio, vamos falar uma coisa nova, mais fácil para a gente. Uma vez eu brinquei com jovens, liderando jovens, e eu falei com eles que tinham inventado um aplicativo de oração. Assim que começou o negócio de app, rapaz, inventaram um aplicativo de oração, você bota lá, ele ora por você, e você vai dormir. Olha lá, bota lá, ações de graça, 20 minutos, aí ele vai fazendo as orações, e tu vai, tira um cochilo, vai ver Netflix. Não existe isso não, irmãos. Já tinha gente dando glória a Deus aí.
Não tem app para orar por você não, irmãos. É Paulo lá, por essa causa me põe de joelho diante do Deus da glória. Não cesse de dar graças a Deus por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou então bater no peito, sei o que estou dizendo. Ei, eu oro mais em outras línguas do que tudinho aqui. Aí é moral. 1 Coríntios 14, 18, lê lá. Paulo incentivando e falando já para deixar um norte para o pessoal. Olha, o norte é esse. Eu oro mais em outras línguas do que todo mundo. Mas vamos lá. Para as 10 razões pelas quais... Pode colocar o slide, querida, por favor. Pelas quais todo cristão deve falar em outras línguas. Primeira razão. Língua é o primeiro sinal. Pode colocar? Primeira razão. Língua é o primeiro sinal. Atos 2:4. Nós falamos aqui, a Bíblia diz que todos foram cheios e passaram a falar em outras línguas. Irmãos, a língua não é o revestimento de poder, é a chave, é o sinal, é o que você aciona, que está à nossa disposição. Existe o dom de variedade de línguas, isso aí quando você tiver aula de manifestações do Espírito com o pastor Júnior no Rema, você aprofunda e entra. Nós estamos falando sobre orar em línguas para a nossa edificação pessoal, para você ser edificado, para você crescer. E entender, e se aprofundar, e se firmar nessas verdades. Então tem uma chave que é línguas. A línguas ativa essa chave desse revestimento de poder. Você quando recebe o batismo do Espírito Santo, eu creio nesse encher inicial. Mas depois a língua como chave mantém você cheio continuamente. E isso, diga assim, é uma responsabilidade minha. Aleluia. Razão 2, diz assim: línguas para edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo não está dizendo, olha, não é para falar em língua não, é só para profetizar. Não, ele está trazendo tanto um entendimento de edificação pessoal, quanto uma compreensão de ordem num culto público. Se você está num culto público, é melhor você profetizar para que todo mundo compreenda. Eu não posso vir aqui e vou ministrar agora a palavra. Amém? Não tem como dizer amém. Porque a oração em outras línguas traz edificação para mim, mas você não compreende. Mas ele deixa claro, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Cada vez mais firmado nas verdades da palavra que você tem ouvido. Cada vez mais edificado. Cada vez mais construindo a sua casa sobre uma rocha. E quando a tempestade vier, já tem uma construção forte de oração em outras línguas, que traz base das revelações das Escrituras para você, irmãos. Para não ser verdade da Bíblia, mas ser verdade para você. Razão 3. As línguas nos lembram que somos a habitação do Espírito. Consciente de quem habita em você. Consciente. Pastor Humberto sempre fala isso. Ah, mas eu sou um verme, eu sou um verme. A questão não é ser um verme, é quem é que habita nesse verme. Sei que você não é um verme, irmãos. Não me entenda mal. Mas é quem é que habita em você. João 14, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quanto mais você ora, mais essa consciência aumenta. E eu creio, irmãos, que a consciência de que Deus habita em nós, ela vai aumentando ao ponto de você andar de maneira natural, ok? Mas com as instruções espirituais. Aí você age, eu fiz isso, achei que era algo natural, mas era o Senhor te conduzindo. Por quê? Porque a consciência de que Deus habita em você está cada vez maior. Sexta-feira estava eu, Felipe, seu Everaldo, acho que Tamires, na oração aqui. A gente tem sempre, toda manhã a gente ora, os funcionários, pela igreja local, pelo Ministério Verbo da Vida, pelas autoridades, enfim. Toda manhã nessa igreja se faz essas orações. E seu Everaldo compartilhou um testemunho que me abençoou demais. Ele falou de um certo varão, um crente, cheio do Espírito Santo, confiante há muitos anos atrás, que recebia, ele falou que recebia o ordenado. Quem é que recebia o ordenado aqui? Já entregando as idades, nem quer levantar. Trabalhava na construção civil e toda sexta-feira recebia o ordenado. Mas um homem de Deus, consciente do Senhor.
cheio do Espírito, do manto, Everaldo falando. E ele recebeu o ordenado e voltou para casa. Para voltar para casa, ele decidiu cortar um caminho pelo meio do mato, porque facilitava para ele chegar na BR para pegar o ônibus. E ele atravessando, cortou esse caminho, veio um cara com a faca, é um assalto, é o seu assalto. E ele, sem saber o que fazer, é um assalto, passa tudo. E ele começou a passar relógio, carteira, inclusive o ordenado dele, o ladrão. E o ladrão já indo embora, voltou e falou: rapaz, sua roupa é muito bonita, você é muito bem arrumado, passa sua roupa também. Ele falou: rapaz, eu sou um homem de Deus, eu não posso sair por aí indo para casa de cueca, não faça isso comigo não. Ele: não, minha roupa está suja, rasgada, vai com a minha roupa. Ele tirou a roupa dele e foi com a roupa do bandido para casa, e o bandido foi todo arrumadinho embora. Ele foi para casa, chegou em casa contando para a mulher não sabe o que aconteceu, passei por isso, estava vindo para cá com o ordenado no bolso. Quando ele falou ordenado do bolso, que ele botou a mão no bolso, o dinheiro estava no bolso, a carteira, o relógio. Ele só teve que lavar a roupa, porque a roupa do bandido estava suja. Mas, irmãos, a nossa consciência vai aumentando, que você vai andando de maneira natural, mas coisas espirituais não param de te acompanhar. Você está achando que Satanás é sábio, que Satanás é inteligente? Não é, irmãos. A Bíblia fala sobre a sabedoria desse mundo, mas quando você está orando em outras línguas, você está falando da sabedoria de Deus. Se o mundo fosse sábio, a Bíblia jamais crucificaria o Senhor da glória. Mas não tem, irmãos, sabedoria nesse mundo que se compare. Isso vai edificar e fortalecer. Vamos lá. Razão 5. Orar em línguas estimula. Razão 5. 4. Foi o que eu falei, 4. Orar em línguas é orar de... Estou ouvindo uma voz aqui que eu conheço de casa, tá ligado? Quando você ouve aquela voz de casa da mulher, já chega, fica mais alto. Razão 4 é orar em línguas, é orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Orar a perfeita vontade de Deus. Romanos 8:26 diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Eu achava, irmãos, se tu for ler o livro, tu vai entender. Antes de almoçar, tu acaba esse livro. Eu achava, irmãos, que eu não sabia orar. A gente não sabe orar, mas não é isso que a Bíblia está falando. O irmão Reagan usa até outra versão aqui. Mas ele está dizendo que a gente não sabe orar como deve orar. Porque os discípulos pediram para ensinar: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus não disse: não vou ensinar não. Jesus ensinou. Nós temos instruções acerca de vários tipos de oração. Mas, irmãos, tem momentos que você vai querer fazer orações que não é nem para orar. Moisés foi clamar a Deus, vai clamar a mim? Não, clamar não, é para marchar, não é hora de orar não, fica quieto. Se tu falar alguma coisa vai perder, com incredulidade. Zacarias foi falar, deixa ele mudo, é melhor deixar Zacarias mudo para Isabel não perder a benção. Porque a questão não é nem porque a hora... Talvez seja a hora de você fazer a oração da fé e você vai começar a falar de maneira incrédula. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito sabe exatamente o que você deve orar. Talvez se o Senhor revelar o que Ele tem de plano para a sua vida, você nem ore e fique incrédulo, desista. É melhor orar em outra língua. Porque Deus começar a dizer o que você vai fazer, aonde você vai chegar, como você vai viver, a vida você vai... não quer fugir. Deus fala: é melhor ele orar em outras línguas, que ele não sabe, que ele já está intercedendo, já está orando por coisas na frente, que eu tenho para ele. Então, quando você está orando em outras línguas, você está orando a perfeita vontade de Deus. Estou falando que você não deve orar em português. A Bíblia nos instrui a orar no Espírito, a orar em português. Mas, irmão, você vai chegar em situações que só através do Espírito Santo. O irmão Reagan, em vários exemplos, nos outros livros que, enfim, o pastor Rico depois pode apresentar para vocês. Ele foi orar por enfermos, irmãos, todo mundo com dor de cabeça. Mas cada um era uma instrução diferente. Como é que você vai saber? Pelo Espírito. Sei que impor as mãos é a forma, mas como é que você vai entender a instrução? Pelo Espírito. Agora sim, razão 5. Orar em línguas estimula a fé.
Judas 1:20 diz que, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que a oração em outras línguas aumenta a tua ousadia. Você sai mais ousado para confessar a palavra, para declarar, para impor as mãos, para agir de acordo com o que a palavra diz. Amém? Razão 6. Falar em línguas, um meio de se manter livre da contaminação do mundo. Essa eu achei interessante como ele apresenta, porque o irmão Reagan fala de 1 Coríntios 14, 27 e 28, onde a Bíblia diz que se estiverem 2 ou mais, ou 3 falando em línguas, o outro fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Isso nos ensina que nós podemos orar em outras línguas, irmão, num ônibus, num trem, num metrô, num avião, e em meio a situações que às vezes você se encontra, você já passou por isso, né, que, enfim, com palavras torpes, com situações do mundo, que você tem que estar, talvez por uma situação de trabalho, eu não sei, de negócio, aí você pode estar ali, falando consigo mesmo e com Deus, e recebendo do Senhor a instrução certa, para na hora de agir, sair uma sabedoria divina e não humana. Aqui é o lugar da gente orar, rabalá, gaine, bradar, em língua estranha. Aqui é onde nós nos reunimos para isso. Pode fazer lá fora, no ônibus, também fica à vontade. Talvez o motorista vai mandar você descer e deixar tu na tamarineira. Mas a Bíblia nos instrui você pegar, orar consigo mesmo e com Deus, sendo edificado, recebendo as instruções divinas. Amém? Razão 7. Devagarzinho para não pular. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Interceder. Nem essa questão de intercessão, mas você orar pelo desconhecido. Uma vez em casa eu orando, e eu estava no meu quarto orando, e me alegrando, e orando, e fiquei empolgado, orando, e veio a interpretação. Irmãos, quando veio a interpretação da língua, eu comecei a interpretar. Eu achava que a interpretação era um negócio bem mais glorioso. Mas quando veio a interpretação, era um bocado de instruções divinas de coisas que eu tinha que mudar na minha vida. Às vezes você recebe instrução divina, ok? Você recebe instrução da parte do Senhor. E a instrução que você recebe, a pessoa, recebi uma palavra e quer interpretar ali, quer vir aqui na igreja para dizer para todo mundo. Mas às vezes a interpretação não é nem para a igreja, é para você. São coisas que você precisa mudar. Aleluia. Razão 8. Orar em línguas traz refrigério espiritual. Uau! Descanso da parte do Senhor. Isaías 28:11 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Hebreus 3, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Irmãos, tem um descanso, tem um refrigério da parte do Senhor, quando você se dedica a orar em outras línguas. Eu vou só dormir para poder descansar. Não, tem refrigério. Razão 9. Línguas para dar ações de graças, para render graças. Paulo diz em 1 Coríntios 14 também: e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá um indouto amém depois das tuas ações de graça? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Se tiver 2 pessoas, você vai render graças falando em português para que o outro diga amém, assim seja. Mas a Bíblia diz que se você faz em outras línguas, você dá bem as graças. Uma chave, irmãos, para render ações de graças: oração em outras línguas. Chave para ações de graças. Rendendo graças ao Senhor. Razão 10, para fechar. Falar em línguas traz submissão à língua. O louvor pode vir, por favor.
Falar em línguas traz submissão à língua. Tiago diz assim, 3,8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno. O homem não pode, irmãos, mas pelo Espírito você pode refrear. Eu sempre brinco com o pessoal, se vai murmurar, murmure em outras línguas. Se a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, eu pergunto, quem é que habita em meio às murmurações? Quem é que habita em meio às reclamações? Pastor, então como é que eu faço para refrear? Irmão, a gente não vai refrear as obras da carne, os feitos do corpo, porque você é desenrolado, não. É pelo Espírito. É pelo Espírito que segura, para, aqui não, agora é, não, vamos louvar o Senhor. É assim que você segura. Irmãos, essa é uma chave. Oração em outras línguas. Eu creio que você vai participar da Santa Ceia hoje com o entendimento do que tem algo para você fazer. Mas esse fazer algo, irmãos, é um benefício para você. Deus não criou essa ferramenta para te trazer dificuldade, para deixar pior, para deixar ruim. Efésios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efésios capítulo 5 diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Próximo. Falando. Você não vai ser cheio do Espírito. Falando. Gemidos. Deixando o Espírito usar você. Cantando, talvez você não saiba, Marisa, Rebeca, puder me ajudar. Em outras línguas. Ou sem entender, irmãos, eu não vou cantar que pode ser que a unção vá embora. Mas você pode cantar no Espírito. Se você dedicar tempo para isso. Orar em outras línguas, cantar no Espírito. Você vai ceiar hoje, vai levantar o pão, é assim que canta, irmãos. Voz de melodia. Você consegue fazer um larê, laê, laia, laia, não é assim? Pronto, coloca em outras línguas, irmãos. Foi para todos, todos foram cheios, todos receberam. Atos 19, a Bíblia diz que estavam alguns discípulos reunidos. Paulo nem deu boa noite, nem deu a paz do Senhor, nem deu vocês estão bem, e a família. Não, receber o Espírito Santo quando cresce. Espera aí, Paulo, nem boa tarde. Ele já chega assim. Eles, a gente não sabia que existia o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos aqueles discípulos foram cheios, batizados. Não disse, não, o que era novo convertido e aceitou hoje, esse não vai receber não. Mas os outros que já têm 3 anos de crente, uma carteirinha da igreja, disse, não, irmãos. Todos receberam. E a Bíblia diz para você se encher falando, cantando. Abriram o microfone? Tá. Olha como é que muda a atmosfera se você cantar em outras línguas na tua casa. Você pode levantar um pouco as suas vozes orando no Espírito, cantando no Espírito, vai, canta.
Uau! Muda, irmãos, muda. Tira 5 minutos do teu dia, 10, para um tempo, se concentra, fecha o carro, em casa eu não sei, mas dedica tempo a receber da instrução do Espírito, para tomar as decisões da sua vida. Uma vez que eu fiquei triste, eu não estava aqui na área, em outro lugar, estava ensinando no Rema, em outra igreja, em outro canto. E a menina veio para mim falando: pastor, ninguém me atendeu, eu estava desesperada. Eu fui para o Instagram para ver se tinha uma palavra de Deus. Eu falei: epa, aquilo arranhou, irmãos. Fui para o Instagram para ver se tinha alguém que falava alguma coisa que me abençoasse. Mas eu percebi que estava tão viciada, irmãos, que não percebeu que a consequência de estar daquele jeito é porque eu creio que sempre ia para o Instagram, para querer de Deus. O segredo do Senhor está na sua palavra. E a revelação da sua palavra para você está através do Espírito.